até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. A flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados. Boa noite, boa noite. Obrigada pela lembrança enviada hoje. Parabéns pela campanha incrível de apoio ao MUCAP, né? Oi, querida Dai, minha querida ex-aluna. Eu vi essas professoras aqui, hein? Que bom ter você aqui. Muito bom. Gente, eu tô com um batom no dente, tá vendo só? Escura acendendo turcinha. Bem que você tá, Dai. Que bom ver você. Daqui a pouquinho tá com a gente aqui a Fabiana Yokoi, especialista em gestão de pessoas. E a gente vai conversar sobre liderança. Nesses novos tempos, né? Vamos bater um papo. Fabiana é uma profissional extremamente experiente, além de ser um ser humano encantador, uma querida amiga, e vamos conversar sobre os desafios e os rumos da liderança agora nesse chamado, muita gente não gosta de chamar de novo normal, nem sei se é o novo normal, mas a gente vai falar sobre isso. E estou esperando a Fabi chegar aqui pra gente bater esse papo. Eu coloquei aqui uma musiquinha que eu gosto bastante, que a Marisa Monte canta com os Titãs, falando de flores, já que a gente tá começando a primavera hoje, né? E é isso, para dar as boas-vindas a vocês que vão chegando. Hoje a gente teve também, comecei o dia com uma notícia um pouco triste, falando em liderança. Nós perdemos hoje aqui em Piracicaba um grande assistente social, uma pessoa totalmente dedicada à questão dos direitos humanos, o Antônio Carlos Danelon, nos deixou vítima de febre maculosa, uma fatalidade que a gente só pode lamentar e muito, né? E hoje em dia as pessoas elas acabam, né, nos deixando, e as pessoas pensam que é Covid, enfim. E as mortes por Covid já estão banalizadas também. E assim a gente vai levando. Eu estou esperando aqui a minha amiga. Cadê você? Cadê você? Fabi. Esperando você por aqui. Pra gente bater um papo sobre liderança, novos rumos e desafios. Fabiana faz workshop, já trabalhou em grandes multinacionais. Hoje é professora na UNAC de São Pedro, onde nós nos conhecemos, onde eu dei a aula. E a gente, ela tá aqui. Você chegou, Fabi. Que bom. Vamos chamando o público para nos acompanhar nessa noite fria. Oi, querida. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem com você? Bem, que bom te ver aqui, que bom a gente ter o nosso bate-papo, não, amiga? Estou super feliz que você aceitou o meu convite. Fazia tempo que eu estava querendo falar com você. É uma honra. Que eu sei do conteúdo e do grande conhecimento que você tem na sua área, que é a gestão de pessoas. E quanto você encanta, né? As pessoas, os alunos, eu me lembro dos alunos encantados com as suas aulas, sempre dinâmica. E essa sua bagagem fantástica que você tem, né? Tão jovem e já com uma história fabulosa de carreira, de passagens por empresas importantes. E olha, tá chegando. Oi, vai. Diga boa noite para minha turma aqui. Vai, boa noite, querido.
Darcy Montanari. Darcy Montanari é seu, né? Aqui é o marido, é. O marido está É seu presente. marido. Claro. Drinha JP, boa noite. Obrigada pela presença, Liliane Sartori. Obrigada, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Fá, eu comecei a falar que eu botei uma Marisa Monte, um Titãs para a gente ir descontraindo. Mas eu queria que você, para a gente abrir essa conversa, que você me relembrasse as suas passagens por empresas que foram somando toda essa bagagem que você tem, né, dentro da gestão de pessoas. Conta um pouquinho por onde você passou, que foram, né, é uma carreira grifada. É uma carreira bastante longa, né? Eu já tenho total de vivência com a área de recursos humanos já há um pouco mais de 24 anos. Eu comecei como uma estagiária, né? Na época, eu morava em Piracicaba e tinha a General Motors, que é a Chevrolet. Naquela época, né, o auge, né, das grandes empresas eram as automotivas ainda. Então, eu peguei ali, né, no começo dos anos 90, né, eu comecei a me embrenhar no meio de recursos humanos de uma vivência adquirida pelo curso de psicologia, porque eu sou formada em psico. E dali para frente a minha carreira iniciou, fui para a GM, passei por todas as áreas, mas basicamente eu fiquei muito focada com a parte de recrutamento e seleção, toda a parte de treinamento, que para mim foi uma vivência muito boa como início de carreira, pelo nome da própria companhia, e pelos processos, né, e a seriedade, né, que se tem com relação ao negócio automobilístico. Dali eu fui para a Toyota, da Toyota foi uma experiência incrível, porque saí de uma empresa americana para ir para uma empresa japonesa. Então existe um aspecto cultural dentro, né, das empresas que as pessoas carregam com elas, que é a parte da cultura. Então para mim foi uma virada de chave bem interessante, onde eu pude aprender muita coisa. E lá... Eu queria eu vou te interromper em alguns momentos, porque vão aparecendo. Firmino Neto, um beijo para você, querido. Você falou de trabalhar em GM e trabalhar em Toyota. Eu já quero te contar algumas coisas. Naquele modelo, naquele momento, você viu diferenças muito grandes na liderança? Minha pergunta é: cultura define estilo de liderança? Define. A cultura ela tem um impacto e uma influência extremamente grande, né, dentro de toda a companhia, e ela também se transmite fora da companhia, né, seja através dos seus princípios organizacionais, das suas crenças, dos seus valores, a forma de pensar os assuntos, a maneira de lidar com as pessoas. O modelo de gestão é diferente também. Então, por exemplo, enquanto a gente vê na cultura norte-americana o foco de responsabilidade alocada no indivíduo, na cultura japonesa o foco é alocado sobre o grupo, né? Então, existe uma diferença bastante grande aí, porque, por exemplo, na empresa norte-americana, né, você é empoderado a tomar decisões, você é empoderado a poder pensar, planejar, fazer, avaliar os seus próprios resultados, né, de uma forma mais autônoma, mais independente. Enquanto na cultura japonesa, né, as tomadas de decisão, elas passam muito por uma série de debates envolvendo diversos líderes que não necessariamente são conhecedores e experientes daquela área de atuação onde está sendo debatido um assunto. Existe um nível de participação dos funcionários muito interessante na questão de solução de problemas, né? Desenvolver um pensamento fora da caixa, mas de uma forma sempre coletiva. Então, essa é uma diferença muito grande. Enquanto nas empresas norte-americanas o jogo de decisão é muito rápido, nas empresas orientais, né, japonesas, chinesas, coreanas, elas são mais lentas. Né? E ela até se aproxima em algumas coisas, inclusive com a cultura britânica, que foi a outra empresa que eu trabalhei na sequência, que era uma empresa de logística, um operador grandiosíssimo na época, chamada Excel, que depois a gente costumava comprar diversas empresas, né? Adquirir empresas, e chegou uma hora que a DHL ofertou a compra da Excel. Né? Então, e aí já é uma outra cultura, que é a cultura alemã.
né? Que também é completamente diferente da britânica, da norte-americana, da japonesa. Então, para mim, tem sido, né, essas vivências, elas me levaram a ter um pensamento muito abrangente com relação à questão de liderança, a questão de formas de atuação e de gerir negócios sobre diversas perspectivas. E todas elas são muito interessantes, porque a gente consegue realmente absorver o que há de melhor em cada uma delas, né, para ser um líder cada vez melhor. E hoje, Fá, falando, né, de ter novos tempos, de desafios e rumos da liderança, né, com tudo que vem acontecendo e com o saber que a gente já se deu conta de que as coisas vão voltar, mas elas não voltarão exatamente como elas eram. Isso também envolve, né, aliás, envolve profundamente a gestão de pessoas. E certamente vai envolver aí, né, a liderança. E aí eu queria saber de você o seguinte: você que passou por todas essas culturas, né? Hoje, qual delas estaria mais próxima do que se deseja hoje em termos de liderança, né? Dentro do ambiente corporativo? E quais são as qualidades mais desejáveis neste momento? Eu me recuso a usar o termo pós-pandemia. Eu também. A gente não está no pós-pandemia. A gente está no auge da coisa, né? Quando estiver morrendo gente de montão. Hoje morreu gente aqui em Piracicaba, sempre perto de 100, mais de 100 infectados. Quer dizer, não existe pós-pandemia. Então, o que se espera hoje, né? O que você vê a partir desse contexto que virá, em termos de exigência ou de desejo de atributos do líder? Olha só, Cris, você faz colocações muito interessantes, né, sobre um prisma, né, que nós estamos vivenciando, que é uma mudança significativa na maneira como nós, seres humanos, nos comportamos diante da pandemia, né? A gente passa a viver um momento de isolamento muito intenso no mundo inteiro, onde as questões que trazem impacto nas questões financeiras a nível global, econômica e social, elas têm sido muito grandes, né? Porque é um tipo de situação do qual a humanidade não está acostumada e tampouco adaptada a saber lidar, então isso faz com que todos nós tenhamos que sair da nossa zona de conforto. Isso é uma condição mandatória de sobrevivência, inclusive, né? Num mercado que é altamente competitivo, né? Porque a gente sabe que cada vez mais a gente tem um público mais exigente, clientes demandando produtos e serviços diferenciados, e cada vez mais fica mais complicado também para as empresas proverem soluções e inovações que sejam totalmente diferentes dos demais concorrentes, né? A gente meio que chega também a alguns padrões ali de prestação de serviço, de entrega de produtos muito similares. Então, quer dizer, a gente vê que existe ali, né, uma intenção muito grande, né, a nível mundial de buscar diferenciação. E buscar diferenciação no meio do isolamento é um desafio para todo empresário, para todo empreendedor, para todo líder, para todo profissional que está nativo, independe do segmento que ele trabalha, que nível hierárquico ele faz parte, porque a gente precisa se adaptar a uma condição de nos mantermos conectados com as pessoas, porque isso também se torna uma condição humana mandatória, porque a gente não consegue viver sozinho, é um fato, né? A gente só é quem a gente é por conta dos relacionamentos, por conta das vivências e das trocas que a gente tem com as pessoas ao longo de toda uma vida, né? E agora, para as empresas, né, é um momento muito grande de cautela, de repensar o seu próprio negócio, é um momento de repensar novas formas de interagir com o seu público, com o seu cliente, é o momento de entender a situação dos seus liderados, dos seus funcionários, né? Porque a gente viu que nesse processo muita gente perdeu o emprego, a questão da taxa de desemprego aumentou absurdamente no mundo inteiro, né? A questão do consumo, né? Por mais que tenha tido um disparo muito grande dos e-commerces, ainda assim a gente sabe, né, que as pessoas de forma cautelosa também têm economizado
umas porque não sabe o dia de amanhã, outras porque infelizmente perderam o emprego e ainda não conseguiram se recolocar ou encontrar uma nova forma de trabalho, né, nessa pandemia. Então, a questão das culturas das empresas, independe da nacionalidade, eu vejo que ela passa por uma questão de valores universais, né? Como a questão do respeito, a questão da empatia, a questão do cuidado com as pessoas. E isso a gente fala cuidado desde o seu funcionário, desde o seu fornecedor, desde a sua comunidade, desde os seus acionistas, né? Desde os seus clientes. Então, a questão do cuidado hoje tem sido um ponto de discussão muito grande dentro dos grupos de recursos humanos e curiosamente, né, eu estava dando uma sapeada no LinkedIn, a quantidade de vagas em aberto para líderes de recursos humanos, desde um gerente júnior, um gerente sênior, um diretor, um vice-presidente, tem sido altíssima no LinkedIn. Muito mais diversas vagas. Então, o que isso significa, né? Significa que as empresas, elas estão precisando fazer uma oxigenação dentro do business, utilizando cada vez mais a inteligência e estratégia da gestão de pessoas para poder reter aqueles talentos e poder também, num momento de mudança de negócio, também redefinir que tipo de talentos eles vão querer dentro das empresas. Então, quer dizer, eu fiquei realmente muito espantada porque tem milhares de empresas no LinkedIn de grande reputação, de grande nome no mercado, que estão com vagas abertas para gestor de recursos humanos. Né? Então, quer dizer... Eu tenho impressão, eu conversei já com outras colegas suas aqui, né, ao longo dessa temporada minha de lives, também competentes, assim, queridas como você, que há uma sobrecarga, há uma pressão sobre esses profissionais que fazem a gestão de recursos humanos violenta, né? Quer dizer, foi tudo feito, né? Tudo precisou ser feito de forma muito rápida, porque nós entramos em isolamento praticamente da noite para o dia, né? Buscar soluções, fazer, enfim, redução de quadro, foi uma pressão gigantesca. Será que tem a ver também com isso? Com certeza, Cris. Encanou, né, a galera? Tem, porque olha, vamos pensar do lado não do funcionário, né, nós como profissionais empregados, vamos pensar assim, mas vamos pensar de quem está do outro lado da cadeira, que são os líderes, são os empresários. Né? Quer dizer, eu tenho uma queda, né, usual, né, das minhas vendas, eu tenho que readaptar o meu negócio para poder o meu negócio continuar funcionando e gerindo o lucro, né? Eu preciso, para isso, pensar na estrutura de gastos que eu tenho com a minha infraestrutura. Então, quer dizer, indústrias, né? Com a parada. Então, quer dizer, eu tenho parada de máquinas, eu tenho parada, toda a questão de infraestrutura de água, de luz, de telefone, de internet, de equipamentos em geral. Ela vai ter uma parada, de certa forma, há uma economia. Né? Mas ainda assim, existe a questão da força de trabalho, o que é que eu faço com a força de trabalho e como é que eu empodero e como é que eu confio na minha força de trabalho para que ela continue sendo produtiva e eficiente dentro do propósito da minha empresa. Né? Então, quer dizer, daqueles segmentos que eles não param, ou daqueles que voltam de acordo, né, com as faixas de cores, a gente percebe que existe toda uma readaptação dos processos de trabalho que é diferente do que era até um tempo atrás. Então, por exemplo, alimentos e bebidas, a parte de turismo, hotelaria, eventos foram esmagados pela pandemia, porque tudo se baseia na questão do presencial. Né? Muito mais do que você pedir uma comida delivery, você tem uma série de estabelecimentos que só operam no presencial. Quer dizer, ao mesmo tempo você tem lá na hotelaria, né? Agora começa também a abrir um pouco a questão da hotelaria, né? A volta da hotelaria ainda de forma bastante limitada. Você vê ali uma adaptação do uso da máscara, da mudança dos produtos de limpeza, a questão de um restaurante que todo mundo, né, tá no mesmo ambiente, agora ele passa a ser muitas vezes um lugar aberto, com nível de distanciamento muito grande.
né, entre as pessoas, o famoso buffet onde todo mundo se serve, né, usualmente já não pode mais, então quer dizer, tem que ser um prato entregue na mesa, né, com a distância. Então tudo isso faz com que a empresa ela tenha que se repensar na questão operativa, né, na questão tática. E muitas vezes, né, a questão é, não consigo também manter o meu quadro de funcionários original como eu gostaria, né? Eu vou ter que reduzir. Então tem todo um processo ali por trás de envolvimento de sindicato, tem todo um movimento por trás de negociação com empregados, tem todo um processo de levantamento dos custos, ou seja, eu vou ter que reduzir folha, enquanto que eu reduzo, né? Quanto que isso vai me gerar de impacto, isso vai trazer uma economia para a empresa para continuar se mantendo, não. Eu vou ter que negociar com os funcionários que ficam na condição de reduzir salário, né, por um tempo determinado, até que as coisas melhorem. Então, quer dizer, a figura do profissional de recursos humanos, a nível gerencial e estratégia, ele tem sido, não só do ponto de vista da articulação, né, interna, de como fazer com que essa mão de obra, ela se mantenha protegida, ao mesmo tempo que se há um cuidado com essas pessoas e um cuidado também para aquelas que vão sair, porque a empresa não vai ter condição de mantê-la no quadro. Toda essa conversa de negociação, existe um processo muito grande de negociação e redefinição. Esse é o lado cru, né, quando a gente fala da área de RH. Ainda assim, né, essa parte de estratégia, muito mais voltada à questão numérica, ela tem um peso forte nos dias atuais para nova readaptação e nova reprogramação da maneira como as pessoas trabalham, mas, ao mesmo tempo, uma discussão muito interessante que está acontecendo é a questão de que rumo que as lideranças estão dando para o mundo. Né? Porque da mesma medida como já tem diversas pesquisas realizadas por diversas universidades dos Estados Unidos que apontam, né, que nunca na humanidade a gente produziu tanto e nunca na humanidade também a gente teve conforto como a gente tem hoje. E ao mesmo tempo uma cisão muito grande, né, de quem tem mais poder aquisitivo e de quem tem menos. Então, quer dizer, a gente percebe que as pessoas que estão dentro de uma empresa, elas estão extremamente sobrecarregadas, porque elas precisam dar conta de um cotidiano e de coisas novas que vêm surgindo por conta das mudanças, não só mudanças por conta da pandemia, mas mudanças que já vinham acontecendo dentro do negócio. Então, a gente tem ali os skills do futuro. Quando a gente fala de soft skills, nós estamos falando de pensar fora da caixa. Pensamento criativo, pensamento inovativo, nós falamos de flexibilidade cognitiva, ou seja, para você pensar o mundo de forma diferente, né, ser aquela mente plástica, né, não ficar sempre pensando da mesma forma sobre todas as coisas o tempo todo. Na questão da liderança, um tema fundamental é a questão dos cuidados que se tem com as pessoas, com os talentos, porque da mesma proporção se faz necessário a gente desenvolver pessoas, retê-las para elas poderem estar com a gente, para quando a empresa ela passar passar nesse processo de transição do que sabe lá o que vai ser. Né? Demitir pessoas custa dinheiro, muitas vezes as empresas não têm esse dinheiro para demitir. Contratar pessoas também custa dinheiro, porque muitas vezes bons profissionais que já estão numa determinada faixa de salário não têm baixado os seus salários para ingressar numa outra empresa, então quer dizer, a empresa também tem que repensar a sua estrutura de cargos e salários. Ao mesmo tempo, a gente tem dentro desse processo todo, né, a necessidade de humanizar as empresas cada vez mais, porque a gente tem uma nova geração que chega, que é a geração millennial, a geração Y e a geração Z, que efetivamente ela vem com uma outra forma de pensar o mundo, ela não é uma forma de pensar exclusivamente numa questão de poder e de status e de ganho financeiro e de estabilidade profissional. Não é? Então, quer dizer, é uma geração que ela é mais aventureira, é uma geração que ela tem uma cabeça mais aberta para as questões do mundo, ela está inteirada com a tecnologia, ela quer ter prazer naquilo que faz,
né? Não simplesmente viver para pagar contas. Então, é uma geração diferente da geração X, da geração Baby Boomer tradicionalista. E se a gente for ver nas cadeiras hoje de liderança, a predominância que nós temos é da geração X, seguida pela Baby Boomer, pela tradicionalista. Então, quer dizer que são gerações que têm um aspecto cultural, pela vivência que essas pessoas tiveram com o movimento do mundo, da sociedade, muito diferente dessa nova geração. Então, quer dizer, a gente sabe que existe uma crise de talentos hoje no mundo, assim como existe uma crise de liderança no mundo, né? Encontrar talentos que vão fazer sentido para a sua empresa, não está fácil da gente encontrar. Né? Encontrar pessoas que realmente têm não só as competências técnicas necessárias, mas, acima de tudo, as competências comportamentais que se baseiam num olhar de como a pessoa tem com relação ao mundo. Quais são as crenças, quais são os valores, como é que ela entende a questão das mudanças, o quanto ela é capaz de pensar fora da caixa, trazer soluções diferenciadas. E será que a maneira como ela faz isso atende eticamente dentro dos princípios que a empresa preza? Então, quer dizer, a busca do talento, ela já sempre foi, mas das últimas 2 décadas para cá, principalmente da última década para cá, ela tem sido motivo de busca e de peneira no mercado, né, valendo ouro, né? Especialmente as empresas de tecnologia, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que tem uma experiência em tecnologia, mas não tem a questão da estabilidade em permanecer dentro da empresa e fazer parte dela, né? Ela é muito movida por jobs. Então, quer dizer, como que você, como empresário, como um diretor, um vice-presidente, você cria estratégias junto com a área de recursos humanos para reter as pessoas que estão fazendo a diferença na sua empresa? É um desafio, ainda mais nesse contexto que a gente vive, onde a gente vê que tem muita gente que não está adaptada com a tecnologia. Tem isso também. Né? E tem essa geração millennial que não é muito de esquentar lugar também, né? Eles não se prendem como a minha geração, que ficava 20 anos, 30 anos no mesmo lugar, a geração do meu pai, né? Então, reter esse tipo de profissional dessa geração que tem outros valores fica realmente um desafio gigantesco. Um desafio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou de sair da caixa e tal. Até eu queria a sua opinião. O que você achou dessa estratégia do Magalu aí de fazer um recrutamento só de negros, de trainees? Como é que você avalia? A repercussão foi gigantesca, né, Fabi? Sim, é verdade. Gigantesca. Olha, eu me posiciono sempre favorável a políticas de inclusão e sou sempre favorável a isso. E achei corajosa a postura do Magalu. Sim. Porque é muito fácil, né? Fala, dá a sua opinião, depois eu dou a minha. Olha, eu penso exatamente como você. Eu acho que assim, a gente está vivendo num momento do politicamente correto, né? E o politicamente correto, ele é meio estranho, porque o que acontece? Ele é uma faca de 2 legumes. Né? Da mesma medida que a gente preza, e eu particularmente, assim como você, acredito na questão da inclusão, acredito na abertura de oportunidades, né? E de criar espaços, né, para que as pessoas possam se desenvolver, eu vejo que na contrapartida a gente também tem um lado negro da coisa de uma série de politicamente corretos que prezam pela inclusão, mas não fazem a inclusão. Né? Então, eu vejo assim, cada vez mais, eu acho que a gente tem que estar realmente disposto a realmente enfrentar um mundo quebrando os paradigmas e aceitando as consequências dessa quebra de paradigma, porque ela não é fácil. Mas se a gente não falar, se a gente não se posicionar, se a gente não colocar a nossa voz, né, diante dessas necessidades de inclusão, das necessidades de exercer uma atividade profissional cada vez mais humanizada, cada vez mais conectada com outro ser humano que não é uma inteligência artificial, eu acho que a gente realmente está caminhando com uma postura mais saudável para a gente construir e deixar um legado no mundo melhor. Né? Então eu achei assim, muito bacana e da minha parte eu acho que é por aí. Eu não sei a sua opinião. Eu também. Também não, eu acho sim.
eu acho que certas correções precisam ser feitas com uma dose mais consistente de coragem e de ação. Nós não vamos conseguir reparar 300, 400 anos de escravagismo, como se foi praticado nesse país, né? Não vamos conseguir corrigir isso se a gente ficar em doses homeopáticas como vinha sendo até agora, né? Exato. Como vem sendo. Então, eu acho que tem que se estimular e se implementar formas de acelerar isso, né? Exato. Eu só falo, mas e se tivesse colocado que seria uma seleção só de brancos? Querido, a seleção já é só de brancos. Os brancos, eles não ocupam. Eles fizeram um levantamento, 50 e poucos % do quadro lá de pessoas negras, mas na base, na liderança do grupo, que é enorme, é gigantesco, só 16%. Os negros não conseguem ascender. Não. Né? Então você precisa né? Quer dizer, não dá para esperar que o ritmo natural das coisas corrija aí. Exato. Não é verdade? Exato. E assim, eu vejo as empresas preocupadas com isso, né? Elas querem, elas precisam se afinar com esse discurso politicamente correto. E assim, ser politicamente correto é ser ético, é ter uma mentalidade para aceitar a diversidade do mundo. Sabe? Para mim isso é ser politicamente correto. Para mim ser politicamente incorreto é você trabalhar o tempo todo ou focar o tempo todo na segregação. Seja de cor, seja de raça, seja de geração, seja de idade, seja de sexo. Então, assim, sabe? Seja de opção sexual, inclusive. Então, assim, interessante essa polêmica, porque, assim, se a gente for olhar na história das empresas, a questão da predominância da mulher, do negro, né? Dos asiáticos, por exemplo, dentro das empresas, sempre representou um número muito mínimo. Né? E de uns anos para cá, de 2000 para cá, já vem uma tendência muito forte, né, da parte dos recursos humanos, inclusive, e de poder promover a questão da inclusão. Né? Então, quer dizer, tem muitas empresas, por exemplo, nas empresas onde eu trabalhei, sempre a gente tinha o tema de inclusão, onde a gente nunca se preocupou com a questão, principalmente nas empresas que eu trabalhei, que foi na Amway, na IPG, que é uma grande indústria de publicidade e propaganda, né, a nível mundial. A questão fluía naturalmente, sabe? Não importa quem eu vou contratar, importa quem é que eu trago para dentro. Não importa a cor, não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada. Não importa a raça, né? Então eu quero aquela pessoa talentosa. Só que se a gente parar para pensar, tem muitas empresas, principalmente quando se vai fazer, a gente vê a questão do preconceito muito grande, quando você tem que contratar promotores de venda ou promotores de eventos, né? Tem sempre o estereótipo da menina bonita, da menina novinha, né? É branquinha, né? Então, quer dizer, quem é negro, quem é negra já não entra, já não passa, né? Então, quer dizer, se a pessoa tem uma idade mais avançada, não passa. Então, quer dizer, a gente tem no meu ponto de vista, eu acho que a gente está vivendo um momento em que a vaidade empresarial, ela mina muito a questão da gente ter um mundo melhor, sabe? E viver de velhos paradigmas, né, de um mundo branco, de um mundo, sabe, que tudo é perfeito, isso já, especialmente para essa nova geração que a gente tem, já não faz o menor sentido. Né? E mais interessante a gente vive num caos moral e ético tão grande dentro das relações, dentro da questão da conduta, do comportamento, que as pessoas estão muito confundidas em seguir o caminho do que é certo. Né? E existe uma questão de influência muito grande para essa juventude que, na nossa época, por exemplo, a gente não tinha as mesmas preocupações e nem mesmo as mesmas vulnerabilidades e fragilidades como a gente vê com o pessoal de hoje, mais jovem. Né? Então, quer dizer,
Da onde que vem isso? Né? E aí me lembra a questão de um documentário que eu assisti ontem, que é o dilema das redes sociais na Netflix. Ah, quero assistir, tô louca pra ver. Maravilhoso, assista. Né? E é uma crise, e existe uma questão de liderança ali colocada. Eu não vou te dar o spoiler para você assistir, mas é uma discussão reflexiva e polêmica muito interessante, aonde o papel da liderança ela é discutida. Quem são os líderes que governam o mundo, seja na instância governamental, seja ela na instância empresarial, né, seja na instância religiosa, que está trazendo como consequências comportamentos dos seres humanos cada vez mais extremas, né? Você tem uma extrema direita muito racial, muito racista, e você tem em contraponto, né, um pessoal muito mais cabeça aberta, muito mais focada no coletivo, no todo, né? Então, isso também está se refletindo dentro das empresas. E quando a gente fala de Brasil, Cris, a gente não pode esquecer que nós somos um país que fomos colonizados, aonde a escravidão ela sempre foi o ponto principal, a exploração dos nossos recursos, a exploração da mão de obra escrava sempre foi um ponto que marcou esse país. Né? Então, também é natural a gente ver como uma consciência coletiva esse tipo de prática, infelizmente, ainda dentro de algumas empresas, né? Onde você tem o poder do branco, né? De forma arbitrária, enquanto você tem um público ali extremamente, entre aspas, escravizado corporativamente. Explorado, né? Exploração. Olha, eu quero dar um beijo na nossa amiga, a Roseli Leandro, que está aqui com a gente. Oi, querida. Tudo bem? Dando um oi para nós aqui. Carmen Piloto, a Val Fonseca. Bacana, gente. É isso mesmo, né, Fabi? Tem essa exploração sempre teve nesse latente, né? Ela sempre veio de forma muito, muito forte. Fá, pergunta que todo mundo faz, mas eu ainda. O líder nasce líder, ele se torna líder. Como é que é? Existe gente que já nasce com esse talento. A gente pode pegar alguém e falar, vem cá, você vai ser líder. Moldar esse cara, mesmo que ele não tenha talento. Como é que funciona? Aí tem aquele cara que tem talento, mas também não é estimulado. Como que se trabalha uma liderança? E existe liderança? Então, a liderança, ela pode ser nata e ela pode ser desenvolvida, né? Tem pessoas, como todos nós temos no nosso DNA uma série de habilidades e uma série de talentos, né? Que vem junto com a gente, ela flui de forma espontânea. E quando a gente fala da liderança em termos conceitual, a liderança nada mais é do que a capacidade de influenciar as pessoas para que elas trabalhem para um único foco, para um único objetivo. Né? Então, a gente consegue perceber características natas nas crianças desde jovem, né? Desde pequenininho, a gente consegue ver alguns indícios. É aquela pessoa que tem a proatividade, é aquela que conversa com as demais crianças e tá todas as crianças lá fazendo o que aquela outra criança está querendo, né? É impressionante. Não é? Então, assim, a gente consegue ver essa questão da fluidez, né, da liderança. A gente vê em diversos adultos, diversos funcionários que nem imaginam que tem, sabe, essa habilidade, que tem essa natureza, né, no DNA de liderar. E você vê pessoas que, aonde elas vão, elas chamam a atenção, ela consegue pegar a atenção das demais pessoas, ela consegue, através da conversa e do relacionamento, fazer com que as pessoas sigam aquilo que ela está querendo ou façam aquilo que ela está querendo. Né? Ela consegue mudar o pensamento de outras pessoas através de uma conversa, através, né, desse contato. Então, assim, por outro lado, também a gente pode desenvolver, sim, a liderança, né? Porque, assim, não há nada que a gente não possa aprender. Essa é a verdade. Então, a liderança, ela é a primeira coisa, ela é uma escolha. Ser líder é uma escolha. Né? E a partir do momento que essa pessoa toma como essa premissa, tem essa motivação, ela vai buscar os recursos que estão ao dispor dela para poder se desenvolver. Né? Então, assim, o ponto importante...
Ninguém é perfeito, porque ser humano não é perfeito, então pouco líder. Mas a liderança é uma arte, porque é todo dia você aprende alguma coisa nova, todo dia você vai aprimorando a si mesmo, através do seu autoconhecimento, né? O líder que não se repensa está indo no piloto automático. O bom líder mais ouve ou mais fala? O líder, ele tem que ser um bom ouvinte. Em primeiro lugar, ele tem que ser um excelente bom ouvinte, porque ele está todo o tempo articulando ações dentro onde ele está presente, né? Então, se ele não tiver capacidade de escutar, de refletir, né, para poder tomar as melhores decisões e fazer as melhores orientações, ele vai estar operando sozinho. Né? E é importante que o líder também fale, porque como ele é um agente de influência, ele direciona a forma de pensar das pessoas, o mindset. Então ele também tem que ter uma postura educadora. Isso é fundamental. A Roseli está colocando uma questão muito interessante aqui, a feminilidade vista, né, de forma preconceituosa na liderança, porque a feminilidade pode fragilizar a liderança, e ela coloca a liderança enraizada numa postura machista, né? Queria que você comentasse isso. A liderança ainda é vista como uma prerrogativa do macho, do homem. Se a gente parar para pensar historicamente, né, o mundo ele sempre foi governado pelos homens. Né? Se a gente for olhar historicamente, sempre foi pelos homens e não teve predominâncias de mulheres. Né? Quando a gente teve, né, a inserção da mulher no mundo cada vez mais numa situação, entre aspas, igualitária, a partir da possibilidade de votar, a partir da questão da conquista, né, por poder não ser só dona de casa e poder ir para a rua e trabalhar, poder estudar, avançar nos estudos, começou, então, uma mudança significativa com relação a entender a mulher numa instância de poder. Né? Então, assim, ainda assim, a gente tem essa predominância, ela é muito forte no Oriente. Se a gente for olhar dados estatísticos, a predominância de mulheres em cargos de liderança ou cargos de destaque continua sendo brutalmente diferente, não só do ponto de vista percentual, mas também do ponto de vista salarial, né? Inclusive de autonomia. Já nos países ocidentais, aí a gente já tem uma mudança bem grande com relação a esse quadro, mas falando de Brasil, a gente continua sofrendo, né, muito com a questão do preconceito machista dentro das relações de trabalho. Né? Isso a gente consegue ver de forma muito clara quando você pega uma empresa e vê o quadro de liderança, você vê a predominância de homens e, por exemplo, a proporção aí que a gente encontra no mercado de 6:1, né? Então, quer dizer, 6:1, e aí quando eu tive muito contato com muitos vice-presidentes, presidentes, CEOs, e eu já me deparei com líderes que diziam assim, não, mas mulher não, tirando a área de RH, que é uma área mais para mulher, olha só, as demais áreas não, porque imagina botar uma mulher para estar numa área financeira, ela vai gastar todo o dinheiro da empresa. Tem. Né? Por exemplo, falando da cultura japonesa, quando eu trabalhava na Toyota, eu fiquei esperando a minha promoção para um cargo de liderança por mais de um ano, né? E quem estava na dianteira para estar nessa posição era um gerente, que era um homem, e que estava sendo colocado ele em primeiro lugar. E aí eu já estava com uma suspeita ali de preconceito, né? Por mais que eu goste da Toyota, por mais que eu tenha um carinho e eu tive excelentes mentores, mas eu nunca me esqueço de uma discussão até saudável e que foi interessante com um chefe que eu tive, que ele falava assim, não, mas aqui eu levei uns processos seletivos, eu falei, olha, a gente tem aqui, na final, a gente tem 2 mulheres e um homem, sendo que, em termos de talento, essa mulher é a melhor. Ele falou assim, não, mas eu não quero contratar mulher, porque se eu contratar mulher, ela vai querer engravidar, e aí eu não vou ter essa pessoa no dia a dia. E aí foi aí que começou uma discussão imensa nessa reunião, exaustiva, até a hora que eu consegui convencê-lo, assim, de discussão fervorosa,
da questão da inserção da mulher no cargo da liderança, e ela foi contratada. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, a gente como mulher, a gente também precisa combater o machismo dentro das empresas, né? Como eu também trabalhei em empresa nacional, que eu também tive que ouvir esse tipo de absurdo de dono de empresa, né? Falando sobre a posição da mulher. Coisas do tipo assim, olha só, se você souber alguma funcionária que fica grávida, já manda embora antes. Como assim? Não, não vou. Isso nem passa. Se você essa não é a minha função. Ah, mas eu tô mandando. Não, não é questão que você tá mandando. Aqui não é uma relação escravil que você manda, eu faço. Eu sou uma gestora, então eu tenho um pensamento crítico sobre as coisas e essa postura que você tá tendo é extremamente discriminatória, preconceituosa, né? E isso, inclusive, vai contrária à nossa legislação. Então, assim, discussões fervorosas. Então, eu digo, a gente, como mulher, a gente precisa conquistar cada vez mais o nosso espaço e ter a voz para poder sair do politicamente correto e ir, muitas vezes, para um ato de rebeldia. Né? Para que se possa ir ampliando, sabe, a mentalidade, infelizmente, existente, inclusive no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, sobre a participação da mulher. Né? O mundo mudou muito, as mulheres já conquistaram muito o seu espaço, mas dentro das empresas a gente tem um caminho muito grande ainda, Cris, a fazer. Muita coisa. Quero dar um oi para a Sandra, minha prima lá de Teresópolis, da Tune Oficial, que está aqui vendo a gente, falando que é um absurdo escutar um empresário falar uma barbaridade dessa. É a Sandra, mas a gente ouve, viu? A gente ouve. E ouve muito fácil. Um oi para a Graça, para a Marina Altuori, que vai estar comigo aqui semana que vem. Ah, não, quinta-feira, né, Marina? Você está comigo aqui. A gente vai falar sobre relacionamento também. Muito legal. Fá, eu vou pular daquele roteirinho que a gente conversou, eu vou lá para baixo, que deu um gancho. Quais são os pilares de uma liderança de sucesso na sua avaliação? O que é que dá base para uma liderança de sucesso? Para mim, a primeira coisa inevitável é a questão de confiança e credibilidade. São duas coisas que, sem isso, nada acontece. Né? Existe um autor e um consultor, né, muito conhecido que se chama Stephen Covey e ele é o precursor dessa teoria, né, sobre os pilares da liderança, onde ele fala: você pode ser a melhor pessoa, mas se você não tiver a confiança das pessoas sobre você, primeiro elemento da confiança, se você não tiver autoconfiança do seu papel, de quem você é, né? E por que você faz o que você faz no seu trabalho, na sua atitude de líder, nada funciona. E se você não confiar nas pessoas, também não rola. Então, Stephen Covey ele fala que a confiança ela permeia por esses três aspectos: ser confiável, confiar e ter a autoconfiança, e que a questão da credibilidade ela vem com o tempo, ou seja, para que você confie em mim, né, eu preciso manter a minha relação contigo de transparência, de veracidade, de ética, dentro daquilo que nós estabelecemos como sendo correto numa relação. Se eu rompo com isso, automaticamente a confiança que você tem depositado em mim, ela vai embora. E jamais eu vou ter uma credibilidade diante disso. A credibilidade ela é conquistada com o tempo, e a credibilidade como pilar da liderança as pessoas não precisam se relacionar, chega um ponto que as pessoas não precisam se relacionar diretamente com você para saber que você é credibilizado, né? Porque essa história ela vai se solidificando. Então, confiança, credibilidade são dois pilares fundamentais. O terceiro pilar é a questão do controle emocional, porque todo líder, se ele não tiver um controle emocional diante das situações, diante de pessoas, ele vai colocar os pés pelas mãos e ele vai adotar um comportamento de piloto automático, do qual isso pode ser extremamente maléfico, não só para ele, mas para todo mundo que está ao redor dele, inclusive impactando o negócio. Né? Um outro pilar que é fundamental, que eu entendo que um líder ele tem que ter, é a questão da consciência de que ele está numa cadeira de poder, do qual ele tem uma passagem livre de navegação e transição dentro da empresa que outros não têm.
e que por ele ter isso, ele tem que ter a sensibilidade de tomar decisões que venham também a contribuir para o desenvolvimento das pessoas que estão abaixo e dos pares, inclusive das pessoas que estão acima dele, né? Se ele não for o top líder. Porque realmente é aquilo, se o líder ele não adota também uma postura mais altruísta, tudo aquilo que ele vem a fazer vai se tornar muito mais por uma questão pessoal, individual, do que algo coletivo. E a gente vive num mundo que a gente precisa trabalhar o coletivo. Não adianta o líder só brilhar, porque para mim essa regra não funciona. O líder que só brilha não é um bom líder. Para mim o líder que brilha é aquele que a equipe brilha, que os demais brilham, né? Então, que significa que ele está fazendo bem o papel dele. Muito legal. A Roseli está falando aqui de mudanças da liderança dentro das organizações pós-pandemia. Roseli, esse foi o primeiro tópico da nossa conversa. Depois você assiste lá no IGTV o comecinho da entrevista, que você vai ver o que a Fabi explicou. Fabi, como é que a gente identifica habilidades de liderança numa contratação? Preciso contratar, Suzy, um beijo para você. Preciso contratar um líder. Como é que a gente identifica essas habilidades? Como é que isso se manifesta numa contratação? Essa é uma excelente pergunta, né? Se a gente for falar de ferramentas, né? Existem diversas ferramentas no mercado que ela meio que são os assessments para entender um pouco de quem é essa pessoa que eu entrevisto. Ou seja, como é que essa pessoa ela se relaciona, quais são os fatores motivacionais que ela tem, qual é a maneira que ela lida com a questão das situações, como que é o estilo de liderança que ela traz. Então a gente tem ferramentas que elas vão fazer um mapeamento, tentar tirar uma fotografia, mas que isso não é, obviamente, a veracidade de resumir quem é aquela pessoa. A conversa duradoura com mais de uma pessoa, ela vai trazer elementos se esse líder ele está trazendo um referencial de atuação que seja condizente com a cultura e com as práticas da sua empresa. Então, é aquilo, a gente não contrata mais o profissional, a gente contrata a pessoa. Então, quem é essa pessoa que eu trago? Que crenças e valores ela tem? Qual é a forma que ela enxerga o mundo? Como é que ela traz soluções diferenciadas, né? Pensando no aspecto não só racional, mas também de humanização, como um líder, né, que desenvolve pessoas, que cria estratégias de retenção. Então, assim, os cases, né, que ele traz das realizações dele, né, dos empregos anteriores enquanto líder, ele até traz uma boa referência, no sentido de você poder ver a eficiência, né, que esse líder pode trazer para a tua empresa. Porém, o como ele faz, né, a maneira como ele faz isso requer uma série de conversas e entrevistas, por isso que os processos de liderança são extremamente longos, eles não são rápidos, porque você passa com diversas pessoas, aonde você vai ser sabatinado numa série de situações que vão te testar e que vai extrair de você a sua essência de quem realmente você é. Se você é uma pessoa ética, se você é antiético. Então, assim, não dá mais, nos cargos de liderança é muito difícil você tentar mascarar, sabe? Porque a quantidade de pessoas do qual você é submetida na sabatinada de entrevista, elas vão te colocar em situação que é checkmate, justamente para ver, dentro de um estresse emocional, o que é que sai de você. Além disso, a gente tem as referências para a liderança, em que é super comum, né, e super natural se falar diretamente com seus ex-gestores, com seus ex-subordinados, com seus ex-colegas de trabalho, para poder extrair dali, né, as informações sobre sua postura, sobre sua conduta, sua forma de pensar situações, sua forma de solucionar problemas. Eu passo todos os processos seletivos de liderança que eu passei, todos eles, eu tive que passar o meu contato, né, de celular dos meus chefes, de subordinados que eu tinha, de pares meus, para poder ser feita essa coleta de referência profissional. Né? E também quando eu estava na cadeira de liderança e ia contratar líderes, também fazia a mesma coisa. Então, isso no mercado, isso é uma coisa muito usual. Né? Ninguém tem restrição com relação a isso. Por isso que é importante que
você quanto líder, crie um portfólio, né, de carreira, de atuação, que ela seja credibilizada, que ela seja correta. Porque é isso, né? Nos dias de hoje, tá todo mundo investigando tua vida. Basta entrar num LinkedIn, ver suas recomendações, entrar dentro de uma rede social, no Insta, no Face, para sapear um pouquinho como que é a tua vida pessoal. Então, quer dizer, nós estamos num mundo onde nós somos muito expostos, né? Então, no processo seletivo, essa questão de sabatinada é onde se extrai realmente quem é essa pessoa. E assim, é processo longo, viu, Cris? Não é do dia para a noite. E não é seguido uma entrevista diante da outra. Bons processos seletivos, eles dão um tempo, né, entre uma entrevista e outra, justamente para o candidato não manipular ou criar histórias, né, de repetição com os outros entrevistadores. Então, essa é uma sacada interessante que as áreas de recrutamento e seleção fazem para as funções de liderança. Ai, tem tanta coisa pra gente conversar. Nossa, tem, amiga. Tanta coisa. Tem. Mas eu tenho que fazer um segundo round logo, em breve, né? Vamos. Eu quero primeiro dizer às pessoas que estão aqui que essa entrevista linda com essa querida Fabiane Ocoy vai estar no IGTV do Instagram. Vai estar lá arquivado aqui. Viu, Roseli? Você chegou atrasada, você assiste lá. Eu vou subir essa entrevista também para o canal Papo com Cris do YouTube. Quem tiver aqui, tiver interesse pelo meu trabalho, e dá uma olhadinha lá no canal, dá uma olhada, se inscreve no canal Papo com Cris. Isso estimula muito aquilo que a gente faz tudo por amor, né? Faz com amor esse trabalho, levar conteúdo para as pessoas, trazer gente maravilhosa como a Fabi. Então, me segue lá no Papo com Cris, vai lá no canal do YouTube, se inscreve se você gostar das minhas entrevistas. Toda terça e quinta tem. E é isso. Eu queria agradecer e dizer que eu tenho duas parceiras fantásticas apoiando o meu trabalho, que é o Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, uma escola aqui em Piracicaba que tem pós-graduação, cursos livres, graduação em AD, e também a Inection Inglês e aulas multidisciplinares, que me apoiam nesse trabalho que eu faço aqui, de levar sempre um conteúdo bacana. A Suzy, minha querida, obrigada, que você está sempre comigo aqui. Enfim, foi um prazer te receber, Fabi. Eu adorei conversar com você. Estou com saudade das nossas reuniões em Águas. É verdade. Roseli, estou com saudade de você também, viu? É muito legal. Vamos esperar passar essa pandemia. Vamos fazer ainda aquele dia de spa que a gente combinou. Ainda vamos fazer. Bom, mas sempre um prazer trocar ideia, conversar, debater contigo. E eu quero agradecer imensamente pelo convite e espero poder ter respondido as perguntas, trazido um pouco, né, de um processo de reflexão, né, do que a gente pode, nesse mundo, né, fazer de diferente para que a gente possa fazer do mundo um mundo melhor. Eu acho que o papel da liderança, ela passa por isso, Cris. Mais do que gerar dinheiro e lucro para as empresas, acima de tudo, é a gente cuidar das pessoas, porque elas merecem todo o cuidado nosso e, com isso, a gente poder preparar uma nova geração para a gente ter um mundo realmente cada vez mais sustentável, mais inclusivo, né, com respeito, que não é só simplesmente exploração e lucro, né? Fala do teu trabalho, você está fazendo consultoria online, fala um pouquinho, vem que teu peixinho. Então tá bom. Teu peixão. Olha só. Então, há 2 anos eu tenho trabalhado com consultoria, então eu estou como consultora independente. Eu atendo não só empresas, mas também pessoas físicas, né, para a questão de orientação de carreira, para um direcionamento de propósito de vida. Não diria que é o coaching, porque eu tenho um pouco de ressalva com essa palavra no mercado, né, devido a algumas práticas aí, mas eu tenho trabalhado muito forte na questão de ajudar as empresas a se redefinirem nas questões dos negócios sobre o aspecto do capital humano, ou seja, como que a gente faz com que a gente tenha um grupo de pessoas engajadas dentro de uma companhia, mas que elas tenham oportunidade cada vez mais de se desenvolver enquanto talentos, né? Dentro de um ambiente mais saudável, dentro de um ambiente mais humanizado, dentro de um ambiente mais de aprendizado e que haja felicidade. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente serve de lição para nós nas últimas décadas é a questão da felicidade. Como que a gente proporciona felicidade ao outro?
né? E isso faz Tá com que dando as relações sejam mais igualitárias. Contagem regressiva do Instagram, ele começa a fechar. Querida, mais uma vez, obrigada. As pessoas te acham no direct do Instagram. Qualquer coisa, manda para mim, eu ponho em contato com você. Beijo, querida. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Até a Tchau. próxima.